Ele expulsou a mãe para ficar sozinho com sua esposa má. Mas o que aconteceu depois fez o homem se arrepender amargamente. Alessandro sempre lembrava da época em que sua mãe, Olga, trabalhava sem parar para manter a casa em pé. Ela ficou doente há alguns anos e perdeu tudo: emprego, estabilidade, sonhos. Depois que se recuperou, jamais conseguiu outra oportunidade. A idade avançada e a concorrência não davam espaço. Agora, vivia com o filho em uma casa simples, ajudando em tudo que podia. Cuidava da comida, da roupa e mantinha tudo limpo, querendo ao menos ser útil. Alessandro trabalhava durante o dia, voltava cansado, mas ainda assim sorria ao ver a mãe. Se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim, dizia para si mesmo, sentindo-se em paz mesmo com tão pouco. Foi numa tarde comum que conheceu Vitória. Encontraram-se por acaso quando ele ajudou a moça a pegar alguns papéis que o vento tinha espalhado na rua. Ela era bonita, vaidosa, com aquele jeito carismático que parecia iluminar o ambiente. Conversaram por alguns minutos e ela riu de uma piada boba dele, algo que o deixou meio sem graça, pois fazia tempo que não sentia esse tipo de atenção feminina. Nos dias seguintes, trocaram mensagens e logo começaram a sair. A relação avançou rápido e num final de semana ela disse: "Se a gente morasse junto, teríamos mais tempo para nós dois." Alessandro não pensou duas vezes. Estava apaixonado e disse que sim. Quando Vitória chegou à casa, conheceu Olga. A mãe, sempre educada, ofereceu café, elogiou a beleza da moça e disse que seria bem-vinda. Vitória respondeu com um sorriso simpático, elogiando a comida de Olga e dizendo que adorava mulheres com experiência de vida. Alessandro sentiu orgulho da harmonia entre as duas, mas, com o passar dos dias, Vitória começou a mudar o tom. Certa noite, quando Olga foi dormir, Vitória comentou com Alessandro: "Você não acha estranho, já tendo mais de 30 anos, ainda morar com sua mãe?" Ele se assustou com a pergunta e respondeu que não era bem assim, que a mãe morava com ele porque tinha ficado doente, perdido o emprego e não tinha para onde ir. "Ela depende de mim", explicou. Vitória fez um gesto de compreensão, mas por dentro parecia guardar uma opinião diferente. Nos dias seguintes, a rotina ficou clara. Alessandro saía cedo para trabalhar e Vitória ficava em casa. Só que quem realmente fazia tudo era Olga. A mãe limpava, cozinhava, lavava e Vitória raramente ajudava. Quando Olga pedia auxílio para algo simples, como estender uma toalha ou guardar pratos, Vitória sempre inventava desculpas. "Ai, cortei a unha agora, não posso molhar", dizia num dia. "Estou com dor de cabeça", inventava no outro. Às vezes ajudava de propósito da maneira errada, bagunçando mais do que organizando, para Olga acabar refazendo tudo sozinha. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita, e para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado, e vamos continuar. Quando Alessandro estava em casa, Vitória fingia ser solícita, elogiava Olga, oferecia-se para ajudar e até contava histórias engraçadas. Mas assim que ele saía para o trabalho, mudava o tom. Certa manhã, quando Alessandro já tinha saído, Vitória disse friamente: "Você não acha que já está na hora de sumir daqui? Quero a casa só para mim e para o Alessandro. Você atrapalha." Olga ficou em silêncio, engolindo as palavras como quem engole um remédio amargo. Não queria causar brigas. Pensou que o filho poderia perder a namorada por causa dela, e isso a deixava inquieta. Para não ser um peso, decidiu procurar emprego, mesmo sabendo que a idade era um problema. Saiu em busca de vagas de faxina, cozinha, qualquer coisa, mas a resposta era sempre a mesma: "A senhora já passou da idade, precisamos de alguém mais jovem." Voltava para casa cansada, frustrada, mas escondia isso de Alessandro. Numa tarde quente, Olga saiu para caminhar. Sentou-se em um banco de praça e começou a pensar no que fazer. Cogitou ir para uma casa de repouso barata, mas sabia que o filho teria que pagar, e isso pesaria para ele. Ao voltar para casa, encontrou Alessandro e Vitória conversando na sala. Pararam quando ela entrou. Vitória, sorrindo, disse: "Estávamos só falando sobre o futuro. Não seria bom se nós dois morássemos sozinhos, sem ninguém para atrapalhar?" Alessandro respondeu que não sabia se a mãe entenderia bem essa ideia, mas Vitória insistiu: "Eu só casaria com você se não tivesse mais ninguém aqui. Quero a casa só para nós." Olga fingiu não ouvir. Foi para o quarto e fechou a porta devagar. Alessandro ficou pensativo. "Ela sempre esteve comigo, Vitória.
Não posso simplesmente jogá-la fora, disse. Vitória cruzou os braços e respondeu. Pense bem. Uma mulher precisa de espaço, privacidade. Não dá para viver com a sogra para sempre. Naquela noite, Alessandro deitou-se ao lado de Vitória, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, lembrando de quando a mãe cuidava dele quando era criança, de quando ela fazia malabarismos para pagar as contas, dos conselhos que dava. Pensava também no futuro, na ideia de se casar com Vitória e ter uma vida a dois. Virou-se para o lado e viu a namorada dormindo tranquila, enquanto sua mente estava tomada por uma pergunta que não saía da cabeça. Como conciliar tudo isso sem perder ninguém? Alessandro passou a noite inteira rolando de um lado para o outro na cama, pensando nas palavras de Vitória e na presença silenciosa da mãe dormindo no quarto ao lado. Quando o sol começou a aparecer, ele se levantou com expressão pesada, sem conseguir se livrar da mistura de raiva, medo e indecisão que tomava conta dele. Olhou para Vitória, que ainda dormia tranquilamente, e respirou fundo antes de sair do quarto. Foi até a cozinha e encontrou Olga preparando o café como sempre fazia, mexendo a panela devagar, como se não houvesse pressa alguma no mundo. Ele ficou alguns segundos parado, até dizer de forma direta que precisava que ela arrumasse suas coisas, pois iria levá-la para outro lugar. Olga o encarou sem entender e perguntou para onde eles iam, mas ele respondeu apenas que era um lugar melhor para ela. Sem questionar mais, apenas concordou, acreditando que o filho faria o melhor por ela. Olga se apressou, pegou algumas roupas e objetos pessoais, enquanto Alessandro terminava o café em silêncio, evitando encará-la. Pouco depois, os dois entraram no carro e seguiram viagem. Durante o caminho, Olga quebrou o silêncio dizendo que estava preocupada com a forma como Vitória agia. Ela explicou calmamente que tinha observado a moça durante aqueles dias, e não gostava da maneira como ela falava, nem de como parecia sempre insatisfeita. Filho, eu sei que você gosta dela, mas tem alguma coisa nessa mulher que não me convence. Ela não tem um coração bom, Alessandro, e você precisa pensar nisso antes de fazer qualquer loucura, disse ela em tom baixo, sem imaginar o efeito que aquelas palavras teriam. Alessandro apertou o volante com mais força e continuou dirigindo, sentindo o sangue ferver. As palavras da mãe ecoavam na cabeça como se fossem uma acusação. Ele não respondeu nada, apenas manteve os olhos na estrada, tentando ignorar a irritação que crescia dentro dele. Vitória já vinha reclamando havia dias sobre a presença de Olga na casa, e agora, a própria mãe parecia querer sabotar o relacionamento dele. Essa ideia, mesmo sem sentido, tomava conta da mente dele a cada quilômetro percorrido. Foi então que, ao passar por uma ponte, Alessandro viu as barracas improvisadas, as fogueiras acesas e os mendigos espalhados pelo lugar. Teve uma ideia repentina, quase impulsiva. Parou o carro de forma brusca, descendo em seguida. Olga olhou em volta, confusa, e perguntou o que estavam fazendo ali. Ele abriu a porta do lado dela e disse de maneira seca que era ali que ela ficaria a partir de agora. Olga não acreditou no que estava ouvindo e pediu para ele repetir, achando que tinha entendido errado. Alessandro respirou fundo e disse com frieza que não queria mais dividir a casa com ela, que precisava viver sozinho com Vitória e que estava na hora dela aprender a se virar sem depender dele. Olga, chocada, perguntou se ele tinha perdido o juízo. Disse que aquilo não fazia sentido, mas Alessandro já não queria ouvir nada. Jogou a pequena mala com as roupas dela no chão e repetiu que ela ficaria ali. Eu não tenho para onde ir, disse ela com a voz embargada. Mas ele respondeu que o problema não era dele, e voltou para o carro. Sem olhar para trás, entrou, ligou o motor e foi embora, deixando para trás a mãe parada, sozinha, tentando entender como tudo tinha acontecido tão rápido. Alguns mendigos que estavam próximos se aproximaram e ofereceram ajuda. Um deles estendeu um cobertor velho, outro trouxe um pouco de pão que havia conseguido mais cedo. Sentaram-se ao lado dela e explicaram que a vida ali era difícil, que passavam frio e fome, mas que todos se ajudavam como podiam. Olga agradeceu, ainda tremendo, segurando as lágrimas para não desabar na frente de estranhos. Enquanto isso, Alessandro chegava em casa com o rosto fechado, mas foi recebido por Vitória com um sorriso satisfeito. Ela correu para abraçá-lo e perguntou se finalmente tinham a casa só para eles. Alessandro disse que sim, tentando não pensar na imagem da mãe sentada na calçada com o cobertor rasgado nos ombros. Vitória comemorou como se fosse uma vitória. Disse que agora poderiam viver felizes, planejar um futuro juntos, talvez até um casamento. Alessandro, exausto, apenas concordou.
querendo acreditar que tinha feito a coisa certa. Nos dias seguintes, porém, Vitória começou a mudar o comportamento. Sem Olga para fazer a comida e manter a casa limpa, ela reclamava que tudo dava trabalho demais. Além disso, começou a exigir que Alessandro a levasse para jantar em restaurantes caros, que comprasse roupas novas e que fizessem viagens nos fins de semana. Alessandro explicava que não tinha dinheiro para tudo aquilo, mas ela retrucava dizendo que ele precisava se esforçar mais, trabalhar mais horas, arrumar um jeito. "Você acha que vou passar a vida toda sem ter nada de bom?" Ela dizia com um tom de cobrança, como se o conforto fosse obrigação dele. Alessandro começou a perceber que Vitória não parecia interessada nele de verdade, mas sim no que podia oferecer. A cada pedido que ele negava, ela ficava mais fria, mais distante. Ele chegava do trabalho e encontrava a casa bagunçada, sem comida feita, com Vitória reclamando de tédio, como se a vida que tinham não fosse suficiente para ela. Aquilo começou a incomodar Alessandro de forma crescente. Mas ele ainda tentava acreditar que as coisas iam melhorar, que Vitória apenas precisava de tempo para se acostumar. No fundo, porém, algo já dizia a ele que a escolha que tinha feito naquela manhã ia trazer consequências muito maiores do que imaginava. O clima dentro da casa de Alessandro mudava a cada dia. Vitória já não escondia a insatisfação com a vida simples que levavam. Vivia reclamando do bairro, dos móveis, da comida e até do carro que ele usava para trabalhar. "Eu mereço uma vida melhor do que isso", dizia ela num tom cada vez mais impaciente, deixando Alessandro nervoso, mas ao mesmo tempo envergonhado por não conseguir dar a ela tudo o que pedia. Ele trabalhava sem descanso, fazendo horas extras, tentando economizar aqui e ali, mas parecia que nada era suficiente para agradá-la. Certa noite, depois de mais uma discussão sobre o futuro deles, Alessandro tentou amenizar a situação contando que, apesar de não ter luxo, possuía algumas economias guardadas, além de objetos de valor que pertenciam à família, como o relógio de bolso que tinha sido do avô. Ele comentou sobre o cofre que ficava no quarto e explicou que mantinha tudo ali por segurança. Vitória olhou para ele com interesse, e Alessandro, ingênuo, acreditou que compartilhar aquela informação mostraria confiança. "A senha é o aniversário da minha mãe", disse ele, achando que aquela era uma forma de provar que estava disposto a construir algo sério com ela, que não tinha segredos entre eles. Vitória sorriu, passou a mão no rosto dele e disse que aquilo era um gesto de amor verdadeiro. Mas por dentro já parecia planejar algo bem diferente. Nos dias seguintes, Vitória passou a agir de forma estranha. Ficava mais tempo no celular, saía para fazer compras sem explicar direito para onde ia. E quando estava em casa, parecia sempre distante, como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Alessandro notou, mas tentou acreditar que era apenas cansaço. Afinal, eles tinham discutido muito nas últimas semanas. Então, numa tarde comum, quando Alessandro estava no trabalho, Vitória viu a oportunidade perfeita. Esperou o momento em que os vizinhos estavam distraídos, pegou uma mala e começou a esvaziar o cofre. Levou o dinheiro, as joias que eram lembranças da família e o relógio do avô, que Alessandro guardava como se fosse uma herança sagrada. Vasculhou a casa em busca de tudo o que tivesse valor, incluindo documentos pessoais que poderiam ser vendidos facilmente. Terminou de arrumar as malas, olhou rapidamente para a casa e saiu sem deixar bilhete, sem mandar mensagem, sem nenhum sinal do que estava fazendo. Quando Alessandro voltou para casa mais tarde, encontrou a porta entreaberta e tudo fora do lugar. Chamou por Vitória várias vezes, mas não obteve resposta. Correu pelos cômodos, viu o cofre aberto e as gavetas vazias, e sentiu o coração acelerar. A primeira ideia que veio à mente foi de que tinham assaltado a casa e levado Vitória como refém. Pegou o telefone e ligou para a polícia, tentando explicar o que tinha acontecido, completamente desesperado. "Levaram tudo. Até ela sumiu", dizia com a voz trêmula, sem imaginar a verdade. Pouco depois, 2 viaturas chegaram. Os policiais analisaram a casa, observaram o cofre aberto e perguntaram se havia câmeras na rua. Um dos vizinhos confirmou que havia uma câmera de segurança virada para a entrada da casa e chamou Alessandro para acompanhar as imagens. Com as mãos suadas e o coração batendo forte, ele assistiu à gravação ao lado dos policiais, esperando ver algum ladrão mascarado. Mas a realidade caiu sobre ele como um golpe. Era Vitória quem aparecia carregando as malas, entrando e saindo da casa várias vezes, levando tudo com calma, sem nenhuma pressa, como quem já tinha tudo planejado. Um dos policiais olhou para Alessandro e disse com franqueza: "Senhor, não houve assalto.
Ela fugiu com seus bens. A câmera mostra claramente que não houve arrombamento nem violência. Alessandro ficou em silêncio, encarando a tela sem conseguir acreditar. Sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede. Isso não pode ser verdade. Deve ter alguma explicação, balbuciou, tentando encontrar um motivo para não acreditar no que via. Mas os policiais foram diretos. Ela não foi sequestrada. Saiu por vontade própria e levou tudo o que pôde carregar. Alessandro sentou-se no sofá com as mãos no rosto, sentindo o peso da traição cair sobre ele. A cada segundo, a realidade ficava mais cruel. Ele tinha abandonado a mãe, a única pessoa que sempre esteve ao lado dele, por uma mulher que não queria nada além do que ele possuía. Lembrou-se das palavras de Olga dentro do carro, dizendo que Vitória não tinha bom coração. Na época, aquilo o irritou. Agora, percebia que era a mais pura verdade. Os policiais perguntaram se queria registrar a ocorrência, e ele disse que sim, mas a voz saiu baixa, sem firmeza, como se falasse no automático. Não sabia nem por onde começar. Um dos agentes explicou que talvez fosse difícil recuperar os bens, já que ela tinha levado dinheiro vivo e objetos que podiam ser vendidos rapidamente, mas que abririam uma investigação. Alessandro apenas assentiu, sem energia para reagir. Quando os policiais foram embora, a casa ficou em silêncio. Alessandro olhou em volta e percebeu como estava vazia, não apenas de móveis e objetos, mas de tudo que fazia sentido. Sentou-se no chão da sala, pensando em como tinha sido cego. Trocou o amor e a lealdade da mãe por uma mulher que o enganou do início ao fim. E agora não tinha mais nada. Nem Vitória, nem o dinheiro, nem a confiança em si mesmo. Era como se toda a vida dele tivesse desmoronado de uma vez só. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa, olhando para as paredes nuas, sentindo a traição queimando como uma ferida aberta. E pela primeira vez, percebeu que estava completamente sozinho. Alessandro passou o dia inteiro sem conseguir parar em lugar algum. Tentou trabalhar, mas não conseguiu se concentrar. Olhava para a tela do computador sem enxergar nada. Sentia a cabeça pesada e o estômago embrulhado. Tudo o que Vitória tinha feito se repetia em sua mente como um filme interminável. Quando começou a anoitecer, ele pegou o carro sem ter destino, apenas dirigindo enquanto os pensamentos iam ficando cada vez mais confusos. Era como se o mundo ao redor tivesse perdido as cores, e ele fosse apenas um passageiro dentro de si mesmo. Seguiu por ruas que nem lembrava de ter passado antes, acelerando sem notar as placas, até que, sem perceber, parou justamente na ponte onde tinha deixado a mãe dias atrás. Ficou alguns segundos olhando pela janela, vendo as barracas improvisadas, as fogueiras acesas, as pessoas sentadas no chão conversando, e sentiu um nó na garganta. Desceu do carro devagar, como se tivesse medo da própria vergonha. Alguns mendigos se levantaram assim que o viram, fechando o caminho como forma de proteção. Um deles disse que ele não era bem-vindo ali, que aquela senhora já tinha sofrido o bastante. Antes que a situação piorasse, Olga levantou-se calmamente de onde estava sentada e pediu que deixassem o filho passar. Disse que estava tudo bem, que não precisava de confusão. Os homens se afastaram devagar, mas olharam para Alessandro com desprezo, como quem não entende como um filho é capaz de abandonar a própria mãe naquele lugar. Alessandro caminhou até Olga, mas não conseguiu olhar nos olhos dela de imediato. Sentou-se ao lado, mexendo as mãos sem parar, e começou a contar tudo de uma vez. Falou que tinha perdido tudo, que Vitória tinha roubado suas economias, os objetos de família, os documentos, tudo o que tinha algum valor. Explicou que tinha chamado a polícia, que as câmeras mostraram a verdade, e que a mulher com quem ele sonhava se casar o enganou do começo ao fim. Disse que não fazia ideia de onde ela estava agora e que se sentia um idiota por não ter dado ouvidos à mãe quando ela alertou sobre a verdadeira personalidade daquela mulher. "Você me avisou, e eu não quis acreditar", disse ele com a voz embargada. "E agora eu perdi tudo, mãe. Até a senhora." Olga ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ele terminou, respirou fundo e contou que, apesar de tudo, não tinha passado fome nem frio porque as pessoas dali se ajudavam. Disse que um empresário chamado Ernesto sempre aparecia levando comida, cobertores, roupas e o que fosse necessário para que todos sobrevivessem. Contou que a vida ali era dura, mas que havia uma solidariedade que ela não via em muita gente com casa, emprego e dinheiro. "Essas pessoas têm pouco, mas dividem o pouco que têm", disse ela, olhando para o filho. "Enquanto tem gente que tem muito,
e não divide nada, nem um prato de comida, nem um gesto de bondade. Alessandro ouviu aquilo e sentiu um aperto no peito. Disse que não merecia o perdão dela, que tinha sido cego, ingrato, e que se pudesse voltaria atrás para nunca ter tomado aquela decisão. Falou que queria levá-la de volta para casa, cuidar dela como deveria ter feito desde o começo, e que não iria descansar até trazer tudo de volta ao normal. Olga balançou a cabeça e respondeu que não ia voltar para a casa dele. Disse que precisava aprender com os próprios erros, e que ele também precisava. Você só vai entender o que fez quando sentir a ausência por completo, afirmou com firmeza. Porque eu não vou voltar para aquela casa como se nada tivesse acontecido. A vida não é assim, Alessandro. Eu vou sair dessa situação com a minha dignidade. Não vai ser por dó nem por arrependimento tardio que eu vou ter de novo o que perdi. Alessandro começou a chorar, pedindo mais uma vez que ela reconsiderasse, dizendo que a casa não era a mesma sem ela, que tudo estava vazio. Olga respondeu que a vida nem sempre devolve as coisas na hora que a gente quer, e que às vezes é preciso perder para aprender a valorizar. Contou que já estava acostumada à rotina dali, que tinha feito amigos, e que não ia simplesmente abandonar aquelas pessoas que a ajudaram quando mais precisou, só porque o filho agora estava arrependido. Ele perguntou se ao menos podia visitá-la, se podia ajudar de alguma forma, e ela disse que não precisava de nada por enquanto. Que se quisesse fazer algo, que ajudasse as pessoas dali, que conversasse com elas, que entendesse a realidade de quem não tem nada, e mesmo assim, segue em frente todos os dias. Alessandro olhou em volta e viu crianças brincando com garrafas vazias, homens acendendo fogueiras para espantar o frio, mulheres dividindo pão com quem tinha chegado mais tarde. Percebeu que a mãe estava certa, que havia mais generosidade ali, naquela ponte, do que na maior parte das casas que conhecia. Sentiu-se pequeno, envergonhado, e prometeu a si mesmo que não ia sair dali sem fazer alguma diferença. Olga encerrou dizendo que não guardava ódio, mas que precisava seguir o próprio caminho agora, que talvez um dia eles voltassem a morar juntos, mas que antes disso ele precisava mudar, aprender a ser filho de verdade, e não alguém que só procura a mãe quando tudo dá errado. Alessandro ficou em silêncio, apenas acenando com a cabeça, entendendo que algumas feridas não se fecham de um dia para o outro. Quando se levantou para ir embora, olhou para trás e viu a mãe sorrindo para uma das crianças, ajudando a distribuir a comida que Ernesto tinha trazido mais cedo. Percebeu que ela parecia mais em paz ali, com tão pouco, do que tinha estado na casa onde ele a deixou para viver com Vitória. E foi naquele momento que entendeu que a vida dela estava mudando de um jeito que talvez ele ainda não conseguisse compreender por completo. Com os dias passando, Alessandro percebeu que a mãe estava mudando. Mesmo vivendo debaixo da ponte, Olga parecia mais ativa, mais firme nas decisões e com uma expressão diferente, quase como se tivesse encontrado um propósito naquele lugar. Certa tarde, ele voltou para levar mantimentos e encontrou todos os mendigos reunidos em volta dela, ouvindo suas instruções como se fosse uma líder natural. Ela falava sobre como poderiam se organizar para que ninguém passasse fome, sobre como dividir as doações de forma justa, e até sobre limpar a área para manter o lugar mais digno. Ele ficou parado observando, sem ser notado, e ouviu quando ela disse que, se trabalhassem juntos, poderiam fazer mais do que apenas sobreviver. Poucos dias depois, Ernesto apareceu novamente trazendo alimentos e roupas como sempre fazia. Olga foi direto falar com ele e, dessa vez, não pediu casacos nem mantimentos prontos. Surpreendendo a todos, disse que precisava de ingredientes e alguns utensílios básicos como panelas, facas e colheres grandes. Ernesto estranhou e perguntou para que aquilo serviria. E Olga explicou que queriam cozinhar a própria comida, mas também vender refeições baratas para os trabalhadores que passavam todos os dias pela avenida próxima à ponte. As pessoas comem fora todos os dias e pagam caro por isso. Se vendermos comida simples e barata, podemos começar a ter algum dinheiro, e não depender só de doações, disse ela com firmeza. Ernesto achou a ideia ousada e prometeu trazer o que fosse possível. Na semana seguinte, ele voltou com um carrinho simples, panelas usadas e os ingredientes pedidos. Olga e outros mendigos passaram o dia inteiro cozinhando arroz, feijão, frango e legumes. No começo, venderam apenas algumas marmitas improvisadas, mas a notícia começou a se espalhar, e em poucos dias, motoristas e pedestres já procuravam o grupo para comprar comida caseira e barata. Alessandro, ao visitar a mãe novamente, ficou impressionado ao ver fila de pessoas na calçada, elogiando o tempero e a simpatia de todos. Olga organizava as tarefas, dizendo quem cozinhava,
quem entregava os pratos e quem cuidava do dinheiro. Ernesto, ao ver aquilo crescendo tão rápido, começou a refletir sobre sua própria situação. Sua empresa de eventos estava falindo por causa da crise, e ele já pensava em vender tudo quando percebeu que aquele pequeno negócio improvisado tinha um potencial enorme. Conversou com Olga e disse que, se ela topasse, ele investiria para transformar a ideia em algo muito maior. Ela respondeu que não sabia se as pessoas dali estariam preparadas para algo assim, mas ele garantiu que ajudaria em tudo, desde aluguel de espaço até compra de equipamentos profissionais. No final daquela semana, Ernesto apareceu com a notícia de que havia alugado um ponto comercial simples, perto do centro, mas bem localizado. Pediu que todos se reunissem para explicar o plano. Disse que compraria fogões, freezers, mesas e tudo o que fosse necessário para abrir uma pequena lanchonete. Explicou que cada um teria uma função. Alguns ficariam na cozinha, outros no caixa, outros no atendimento. Olga foi escolhida como gerente, algo que surpreendeu até os próprios mendigos. Mas Ernesto disse que não havia pessoa melhor para organizar tudo, já que foi dela a ideia, e ela tinha mostrado liderança desde o começo. Nos dias seguintes, eles limparam o espaço alugado, pintaram as paredes, instalaram os equipamentos e fizeram testes com os pratos que venderiam. Alessandro ajudou a pintar e a montar as mesas, sem receber nada em troca, apenas para ver a mãe feliz novamente. Olga comandava tudo, definindo cardápios, organizando horários e orientando os colegas, que antes viviam sem nenhuma perspectiva, e agora tinham uma ocupação real. Aqui ninguém vai mais passar fome, mas também ninguém vai ficar parado esperando ajuda. Todo mundo vai trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, dizia ela enquanto montava uma escala de horários na parede. Quando a lanchonete finalmente abriu, no início parecia apenas mais um lugar simples vendendo comida barata, mas em poucas semanas a clientela cresceu de forma impressionante. Trabalhadores da região, estudantes e até motoristas de aplicativo começaram a parar ali todos os dias. As pessoas comentavam sobre o ambiente acolhedor, os preços baixos e a comida bem feita. Os antigos mendigos, agora com uniformes simples e limpos, atendiam sorrindo e cumprimentavam os clientes como se estivessem recebendo visitas em casa. Ernesto não acreditava na velocidade com que tudo acontecia. O caixa registrava lucro já no primeiro mês, e ele começou a falar em abrir uma segunda unidade no futuro. Olga, mesmo feliz com o resultado, mantinha os pés no chão e lembrava a todos que o mais importante era a disciplina. Se deixarmos a bagunça tomar conta, tudo isso acaba rápido. Precisamos mostrar que somos capazes de manter este lugar funcionando com seriedade, dizia ela nas reuniões que fazia ao final de cada semana, analisando as contas e ouvindo sugestões. Alessandro passou a visitar a lanchonete sempre que podia, pedindo um prato simples e observando a mãe trabalhar. Sentia orgulho e ao mesmo tempo vergonha por ter duvidado da força dela. Olga parecia mais jovem, mais viva, andando de um lado para o outro, falando com clientes, cuidando do estoque, treinando quem chegava para trabalhar. Aquele lugar não era apenas um negócio, era a prova de que todos ali tinham se reerguido com dignidade, sem depender da piedade de ninguém. Em pouco tempo, os próprios moradores da cidade começaram a comentar a história dos ex-mendigos que abriram um restaurante e estavam mudando de vida. Jornalistas locais foram entrevistar Ernesto e Olga, querendo saber como tudo começou. Ela contava com simplicidade, sem exageros, apenas dizendo que quando as pessoas recebem uma chance verdadeira, muitas vezes só precisam de alguém que acredite nelas. E agora, com o restaurante cheio todos os dias e uma equipe que trabalhava com orgulho, ficava claro que aquela ponte, que antes simbolizava abandono e sofrimento, tinha sido o ponto de partida para uma das mudanças mais inesperadas da cidade. Algumas semanas se passaram desde a última vez que Alessandro estivera no restaurante para ajudar a pintar as paredes e montar as mesas. A vida dele seguia vazia, sem Vitória, sem a mãe em casa e com uma rotina sem cor. Numa tarde de sábado, sentiu vontade de ver Olga novamente e decidiu ir até a ponte para conversar com ela, pedir notícias, talvez levá-la para comer em algum lugar e passar um tempo juntos. Ao chegar, estranhou não encontrar ninguém. As barracas tinham sumido. A calçada estava limpa e só havia alguns restos de fogueira apagada. Perguntou a um vendedor ambulante o que tinha acontecido, e o homem explicou que fazia semanas que aquele grupo não morava mais ali, que haviam conseguido trabalho e saído todos juntos. Alessandro sentiu um misto de alívio e preocupação, pois não sabia onde estavam nem como encontrá-los. Voltou para o carro
e começou a dirigir pela cidade, pensando em onde poderia ter ido a mãe. Com o estômago vazio, parou diante de um restaurante novo e movimentado, que chamava a atenção pela fachada colorida e pelo grande movimento na porta. Decidiu entrar para comer alguma coisa, e ao cruzar a entrada, levou um susto. Reconheceu vários rostos entre os funcionários que atendiam as mesas. Eram os antigos mendigos que viviam com Olga debaixo da ponte, agora com uniformes limpos, sorrindo e servindo os clientes com profissionalismo. Antes que pudesse se aproximar de alguém para perguntar sobre a mãe, um garçom veio anotar seu pedido. Alessandro pediu apenas um prato simples, mas o funcionário, percebendo quem ele era, foi discretamente até a cozinha e voltou alguns minutos depois, dizendo que a gerente queria falar com ele. Quando Olga apareceu, vestindo um uniforme elegante e com uma prancheta nas mãos, Alessandro demorou alguns segundos para acreditar no que via. Ela parecia mais jovem, com outra postura, andando de forma segura, cumprimentando os clientes pelo nome, passando instruções à equipe e sorrindo para ele como se aquela fosse a casa dela. Sentou-se à mesa e disse que imaginava que ele ficaria surpreso. Alessandro respondeu que nem sabia por onde começar, que queria entender tudo o que tinha acontecido desde a última vez que se viram. Olga contou com calma toda a trajetória, desde o primeiro dia em que Ernesto levou ingredientes e utensílios até o momento em que decidiram vender comida na rua. Explicou como a ideia cresceu, como Ernesto resolveu investir quando percebeu o potencial, e como aquele restaurante tinha salvado não apenas os antigos mendigos, mas também a própria empresa do empresário, que estava à beira da falência e agora encontrara uma nova fonte de renda. Ele acreditou em nós quando ninguém mais acreditava, disse ela. E hoje cada pessoa que trabalhava naquela ponte tem um salário, uma função e um lugar para dormir. Alessandro olhava em volta e via os colegas da mãe atendendo clientes, alguns cozinhando, outros organizando mesas, todos com a expressão de quem finalmente tinha uma vida digna. Enquanto eles conversavam, a televisão do restaurante exibia o noticiário da tarde. De repente, apareceu a foto de Vitória na tela, com a manchete informando que ela tinha sido presa por aplicar golpes em vários homens nos últimos anos. Mostraram imagens dela entrando na delegacia algemada, e o repórter explicava que ela havia enganado vítimas em diferentes cidades, roubando dinheiro e objetos de valor com falsas promessas de relacionamento. Alessandro ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a TV, sentindo a mistura de raiva e alívio por finalmente ver a verdadeira face daquela mulher exposta para todos. Virou-se para a mãe e disse que estava envergonhado por tudo o que tinha feito, que não só a abandonou, como ainda acreditou em alguém que não valia nada. Com os olhos marejados, falou que não esperava perdão, mas que precisava dizer o quanto se arrependia. Olga respondeu que não guardava mágoa, mas que esperava ver dele uma mudança verdadeira. Eu te perdoo, Alessandro, disse ela. Mas você precisa ser um homem melhor a partir de agora. Não adianta chorar pelo que passou se continuar repetindo os mesmos erros. Ele assentiu e prometeu que nunca mais a abandonaria, que faria de tudo para cuidar dela e recuperar o tempo perdido. Depois da conversa, Olga o levou para conhecer a cozinha. Apresentou os funcionários e mostrou como cada pessoa tinha uma função específica. Explicou que alguns trabalhavam como cozinheiros, outros como caixas, outros no atendimento, e que todos tinham aprendido rápido porque queriam aquela segunda chance. Disse que Ernesto visitava o restaurante todos os dias e que já pensava em abrir uma segunda unidade, pois o lucro vinha crescendo acima do esperado. Este lugar está dando certo porque ninguém aqui tem medo de trabalhar, afirmou. E porque sabemos o valor que tem cada prato vendido. Todos já passamos fome, então agora damos o melhor para que ninguém saia daqui insatisfeito. Alessandro comeu o prato que havia pedido enquanto observava o movimento ao redor. Clientes entrando e saindo, garçons sorrindo, crianças correndo entre as mesas, cheiros de comida fresca vindo da cozinha. Parecia outro mundo em comparação à ponte onde tudo começou. Ao final da refeição, levantou-se e disse à mãe que queria fazer parte de tudo aquilo. Não para receber nada, mas para ajudar no que fosse preciso. Olga respondeu que ele seria bem-vindo, mas que precisava lembrar que aquele restaurante não era sobre ele e nem sobre ela, e sim sobre todos que tinham recomeçado juntos. Naquela noite, antes de ir embora, Alessandro prometeu à mãe que seria diferente dali em diante. Disse que nunca mais deixaria o orgulho ou a cegueira o afastarem da família. Olga sorriu e respondeu que o perdão já tinha sido dado, mas que a confiança seria construída com o tempo. O que importa agora é que você entendeu, disse ela.
e que está disposto a mudar. A história terminou com imagens do restaurante crescendo a cada semana, filas de clientes na calçada, os antigos mendigos agora vivendo com dignidade e ajudando outros que chegavam precisando de trabalho. Olga aparecia sorrindo, liderando a equipe com firmeza e carinho, enquanto Alessandro ajudava na limpeza e no atendimento, cumprindo a promessa de ser um filho presente. E, acima de tudo, mãe e filho estavam finalmente reconciliados, não com palavras apenas, mas com ações que mostravam que os erros do passado tinham dado lugar a um futuro reconstruído, com coragem, trabalho e perdão verdadeiro. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo, basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.